Olá pessoal, hoje nós exploraremos um argumento pouco convencional a favor da existência de Deus, o argumento do desejo, elaborado por C.S. Lewis. Este argumento se diferencia dos tradicionais, como o cosmológico, o teleológico, o moral e o ontológico. Para começar, o argumento cosmológico parte da premissa de que algo existe, e com base nesse algo existente, chega-se à existência de uma causa primeira ou razão suficiente do cosmos. O argumento moral parte da existência de uma lei moral objetiva em direção à existência de um legislador moral. O argumento teleológico é o argumento do plano ou do projeto, que supõe um planejador inteligente do universo. O argumento ontológico parte da ideia de um ser perfeito ou necessário para a existência de tal ser. Por outro lado, o argumento do desejo se baseia no mais profundo anseio do coração humano em direção à existência do objeto que pode satisfazê-lo. O renomado autor C.S. Lewis, que já foi um ateu e é conhecido por suas obras, incluindo as Crônicas de Nárnia, apresentou esse argumento de maneira brilhante em Cristianismo Puro e Simples. As criaturas não nascem com desejos que não podem ser satisfeitos. Um bebê sente fome, bem, existe o alimento. Um patinho gosta de nadar, existe a água. O homem sente o desejo sexual, existe o sexo. Se descubro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui criado para outro mundo. Agora, vamos aprofundar a estrutura do argumento do desejo, como apresentado por Peter Kraft em seu Manual de Apologética Cristã. Ele fez um grande favor ao colocar esse argumento em forma de silogismo, tornando-o mais acessível. O primeiro ponto é que todo desejo inato e natural em nós corresponde a algum objeto real que pode satisfazer esse desejo. No entanto, existe em nós um desejo que nada ao longo do tempo, nada nesta terra e nenhuma criatura pode satisfazer. Portanto, chegamos à conclusão de que deve existir algo mais, algo além do tempo, desta terra e das criaturas, que pode satisfazer esse desejo. Isso é o que as pessoas chamam de Deus e a ideia de uma vida eterna com Deus. A primeira premissa implica uma distinção entre dois tipos de desejo, o inato e o externamente condicionado, ou seja, o natural e o artificial. Naturalmente, desejamos coisas como alimento, bebida, sexo, descanso, conhecimento, amizade, beleza e verdade. E evitamos coisas como a fome, a solidão, a ignorância e a feiura. Também desejamos, porém não naturalmente, coisas como um carro esporte, cargos públicos, poder voar como o super-homem, ir à terra de Oz ou à terra de Nárnia, ver nosso time ganhar o campeonato e ter o último modelo do iPhone. Agora, vamos explorar as diferenças fundamentais entre os dois tipos de desejos. A primeira diferença é que a maioria de nós não sente a privação dos desejos artificiais como sente a dos naturais. Por exemplo, não sentimos a falta de Oz ou de Nárnia, mas sentimos muito a falta de descanso. A segunda diferença é que os desejos naturais vêm de dentro, de nossa própria natureza, enquanto os desejos artificiais vêm de fora, influenciados pela sociedade, pela propaganda ou pela ficção. A terceira diferença é que os desejos naturais são universais, estão presentes em todos nós, enquanto os desejos artificiais variam de pessoa para pessoa. A quarta diferença é que a existência dos desejos artificiais
não significa necessariamente que os objetos desejados existam. Alguns sim, outros não. Por exemplo, carros esportes existem, mas as terras de Oz e Nárnia não existem. Entretanto, a existência de desejos naturais significa, em cada caso mencionado, que os objetos de desejo existem. Ninguém nunca ouviu falar de um desejo inato para com um objeto inexistente. Tendo esclarecido os dois tipos de desejo, devo dizer que é o desejo natural e inato que nos interessa aqui para o argumento. A segunda premissa do argumento do desejo é uma afirmação profunda e, ao mesmo tempo, universal. Existe em nós um desejo que transcende o tempo, não pode ser preenchido por nada neste mundo e nenhuma criatura pode satisfazê-lo. Como C.S. Lewis tão eloquentemente expressou, esse desejo é algo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer. Assim, Lewis viu em sua própria experiência a experiência universalmente humana. Todos nós experimentamos de tempos em tempos um desejo que este mundo não pode saciar, uma sensação de que deve haver mais. Em outra obra, Lewis escreveu: a nossa nostalgia de toda uma vida, o desejo de sermos reunificados com alguma coisa no universo da qual nos sentimos cortados hoje, não é nenhuma fantasia neurótica. Pelo contrário, é a afirmação mais verdadeira da nossa situação real. A segunda premissa deste argumento requer apenas uma introspecção sincera. Nossa história humana registra pessoas que, mesmo satisfeitas com suas vidas, chegam a um ponto em que se questionam: há algo mais? Até mesmo o ateu Jean-Paul Sartre admitiu que chega uma hora em que a pessoa mais satisfeita com a sua vida se pergunta: há algo mais? O renomado apologeta Norman Geisler, em sua Enciclopédia de Apologética Cristã, afirmou que o argumento do desejo tem uma força existencial inegável. Até grandes incrédulos admitiram um desejo por Deus. O famoso cético Bertrand Russell admitiu numa carta à Lady Otto: mesmo quando uma pessoa se sente muito próxima de outras pessoas, alguma coisa nela parece pertencer obstinadamente a Deus e recusa-se a entrar numa comunhão terrena. Pelo menos é assim que eu deveria expressar isso, se acreditasse que Deus existe. É estranho, não é? Importo-me profundamente com este mundo e com muitas coisas e pessoas nele. Mas para quê? Deve existir algo mais importante, alguém diria, apesar de eu não acreditar que exista. Alguém poderia pensar: se eu tivesse 10 bilhões de dólares, um jato particular e uma nova companhia todos os dias, estaria verdadeiramente feliz. No entanto, mesmo após vivenciar tudo isso, muitos descobrem que ainda não se sentem realizados. A história da humanidade, seja através de sua cultura, literatura ou arte, revela um conceito persistente: a presença de uma angústia existencial profunda que muitos não conseguem compreender completamente. Por mais que se esforcem, apenas conseguem explorar diferentes facetas desse sofrimento. Do ponto de vista teísta, essa angústia pode ser vista como resultado do afastamento de Deus. Quando alguém rejeita Deus, o desejo de comunhão com Ele não encontra satisfação em nada deste mundo. O que resta é a angústia que surge desse afastamento e a tentativa infrutífera de preencher o vazio que deveria ser ocupado por Deus. De fato, a trajetória intelectual do ateísmo frequentemente se resume a uma busca incessante para criar uma alternativa a Deus e resolver os desafios decorrentes dessa rejeição. Como escreveu Blaise Pascal, há um vazio do tamanho de Deus no coração de cada homem, que não pode ser preenchido por qualquer coisa criada, mas somente por Deus, o Cristo, o Criador,
que se fez conhecido através de Jesus. Agora chegamos à conclusão deste argumento fascinante. Se essas premissas são verdadeiras, então podemos afirmar com segurança que existe algo mais do que esta vida, mais do que este mundo. Nosso argumento está apoiado em uma premissa maior com base no mundo real, na natureza, que atesta que, para todo desejo natural e inato, há algum objeto real para satisfazê-lo. Uma vez que também verificamos que, na natureza humana, existe um desejo humano real por algo maior do que a natureza e que esta não o pode explicar nem satisfazer, o nosso argumento está baseado em fatos, tanto externos como internos ao indivíduo, observados na natureza humana. Logo, os nossos dados são aceitáveis e a conclusão de que existe algo mais e de que Deus é esse objeto está correta. E assim, encerramos nossa exploração do argumento do desejo. O desejo pelo divino, pelo eterno, é uma parte intrínseca de quem somos como seres humanos. John Piper comenta que, depois que Deus venceu o ateísmo de Lewis, na primavera de 1929, Lewis olhou para trás, para todas as suas experiências românticas dos anseios, e soube por que o desejo era inconsolável e agradável. Era um desejo de Deus. Era evidência de que ele foi feito para Deus. Os livros ou a música onde pensamos estar colocada a beleza nos trairão se confiarmos neles. Ela não está neles, apenas vem através deles. E o que veio através deles foi anseio. Essas coisas, a beleza, a memória de nosso próprio passado, são boas imagens do que realmente desejamos. Mas se são confundidas com a coisa em si, tornam-se ídolos idiotas, partindo o coração de seus adoradores. Pois elas não são a coisa em si, são apenas o perfume de uma flor que ainda não encontramos, o eco da música que não ouvimos, notícias de um país que nunca visitamos.